Bom dia, bom dia. Foi um pouco fraquinho ainda, gente. Bom dia. Bom dia. Bem, gente, nosso culto são sempre respostas aos atos de Deus. Nós lemos um salmo no início porque entendemos que Deus nos chama e por isso a gente responde com as nossas canções e com a leitura da sua Sagrada Escritura. Deus ouve as nossas orações e por isso que a gente se coloca juntos em oração. A gente estende a Deus as nossas súplicas e nós temos a convicção também que Deus fala e por isso o nosso movimento é ouvir. Então eu convido você, se você visita a gente, talvez seja uma das suas primeiras experiências numa igreja, eu sei que é um pouco longo ouvir alguém numa pregação, mas eu quero que você talvez cresça nessa convicção de que não é esse rapaz aqui, esse jovem pastor diante de você, mas é a palavra de Deus que está diante de mim, em que eu, com fidelidade, estou tentando ser um arauto dessa verdade. Então eu espero que isso seja suficiente para que você me dê os seus ouvidos e que você tenha uma santa expectativa de que Deus vai falar com você nessa manhã. Mas talvez você tenha dificuldade, né? Dificuldade de acompanhar, eu sei, é muita tela, é muito trabalho, é muito cansaço. Domingo é mais o fim da semana do que o começo para muitos de nós. Então, levanta a sua mão se você quer acompanhar através do guia da pregação esse sermão, tá bom? Alguém da nossa equipe vai levar para você uma prancheta, uma caneta e esse guia com algumas perguntas para você conseguir ir acompanhando, voltar e voltar. Caso você tenha se perdido no sermão, é muito bom também, tá bom? Bem, minha gente, domingo passado nós encerramos a nossa série de Páscoa. Foram 3 sermões, basicamente, um no domingo retrasado, um na sexta-feira e outro no domingo passado. E nós vamos dar início a mais uma série de sermões expositivos aqui na igreja, na carta aos Filipenses. E talvez você se pergunte por que a gente vai entrar então nessa epístola aos irmãos da cidade de Filipos. Pois bem, eu queria que você fizesse a seguinte pergunta para você mesmo, olhando para as pessoas que te cercam no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro e na sua família. Se essas pessoas pudessem ter atendido um profundo sentimento do seu coração, o que elas pediriam para que Deus as desse? Elas pediriam neutralidade, elas querem só estar no 0 a 0, uma vida cinza, é isso que elas querem? Não, com certeza, todo mundo que está ao teu redor, e especialmente você, se pudesse ter um sentimento concedido, seria certamente a alegria. Porque ao mesmo tempo que a alegria parece algo tão comum para nós, todo mundo tem uma ideia de alegria na cabeça, a alegria também parece ser algo tão difícil de conseguir e manter. Pessoas que a gente considera alegre, normalmente a gente associa a pessoas que são um pouquinho mais para cima, né? Pessoas sorridentes, pessoas que pulam, pessoas que fazem piada, pessoas que não têm tempo ruim, estão sempre de bom humor. Mas será que essa é de fato a alegria que sustenta? Eu acho que se você passou alguns anos da sua vida já não é mais tão novinho, você sabe muito bem que a alegria, nesses termos, de ser só uma pessoa festiva, para cima, com bom humor, não dura muito. Infelizmente, parece que toda alegria ao qual a gente tenta se apegar escapa pelos nossos dedos, não é? Ou porque ela dura pouco mesmo, porque ela está ligada a um evento que termina, seja uma nova amizade, um novo relacionamento, o casamento, o nascer de um filho, um novo emprego, alguma nova fase, uma mudança para uma cidade, logo logo vão começando a aparecer os probleminhas, né? Que sempre aparecem. E aquele sorrisão que a gente carregava no rosto, aquele bom ânimo que a gente carregava, parece que vão embora e a gente volta para aquela vida muito cinza, das obrigações, das situações com quais a gente não consegue lidar. E por causa dessa natureza da alegria, que parece que ela é muito limitada e ao mesmo tempo muito condicionada às situações, a gente entende que o que mais move o mundo, alguns diriam que é sexo, outros diriam que é poder, outros diriam que é fama, mas em suma, o que todas essas coisas
tentam preencher no coração humano, e por que tantos de nós corremos atrás dessas coisas, é porque desejamos ter um coração genuinamente alegre. E o problema é que todas essas corridas acabam sempre num final muito amargurante, não é? Dê a um homem ou uma mulher todo o direito e todo o recurso para conquistar tudo que ele quer ou tudo que ela quer na sua carreira ou na sua família, e veja eles sozinhos numa torre de um castelo no final da vida, amargurados, porque subiram as escadas da vida em cima de cabeças e outras vidas e se sentem completamente sozinhos, ou percebem que no fundo, castelos, sejam eles de mármore, pedra ou um fino MDF, no fim são todos de areia, não são coisas que levamos para a tumba e não são coisas que têm valor em si mesmas. Os estímulos acabam. Se você tem um desejo profundo, você é nerd, você é fã de alguma coisa, você sabe muito bem, acabam os filmes, acabam as séries, acabam os episódios, não tem mais o que maratonar. E logo logo você se vê naquele ócio, em que você procura o catálogo e fica scrollando Netflix, scrollando Disney Plus, scrollando Amazon Prime, você não acha mais alguma coisa para satisfazer, para te alegrar, para te tirar uma risada, para te empolgar, te injetar um pouco de adrenalina. Chega uma hora que o bendito do seu time de futebol tem um presidente corrupto, toma um transfer ban da FIFA e todo jogo agora é uma desgraça. Não é verdade? Todo mundo passou por isso, eu sei, gente. E eu poderia passar muito mais tempo aqui exemplificando como as fontes de felicidade e alegria que a gente tenta buscar, com o passar do tempo, em algum momento, elas não vão mais conseguir prover para a gente a alegria que a gente tanto busca. Então, a pergunta que fica a partir dessa constatação natural da vida, que a alegria é algo que a gente quer muito, que todos buscam inclusive incessantemente, investem muito tempo, muito dinheiro, mas parece que escorrega pelos dedos. Será que então é possível se ver alegre em todo e qualquer momento? Será que é possível sustentar um coração que, mesmo diante dos problemas desse mundo, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das desilusões, mesmo diante das traições, mesmo diante das ofensas, consegue ainda ser sustentado por bom ânimo? Ele é animado e consegue então perseverar nas boas obras que Deus nos criou para viver? Essa carta de Paulo à igreja de Filipos é conhecida como a Epístola da Alegria. E é por isso que nós estamos indo atrás da carta aos Filipenses. Por 16 vezes nessa carta, Paulo se refere aos Filipenses como aqueles que devem se alegrar, se animar, completar sua alegria, se unirem a ele na alegria. E, portanto, Paulo está deixando muito claro que um dos temas centrais dessa carta é uma alegria que, para as circunstâncias que eles estavam vivendo, poderia ser considerada inabalável. E essa é a nossa série de sermões, alegria inabalável em meio a um mundo instável. A igreja de Filipos foi uma igreja que foi fundada meio que informalmente durante uma das viagens de Paulo, Lucas e Silas à Macedônia. Essa igreja ficava situada numa cidade que tinha sido batizada segundo o pai de Alexandre o Grande. Ela era uma cidade grega, ali fundada por volta de 400 anos antes de Cristo, e por volta de 4 anos depois da sua fundação, em 396, Filipe, o pai de Alexandre o Grande, tomou a cidade e rebatizou essa cidade com seu nome. Era um homem muito humilde, afinal de contas, né? Chamou o nome da cidade de a cidade de Filipos. E pois bem, essa cidade, ela era muito estratégica dentro do mundo antigo. Filipos ficava próximo a um grande porto de Neápolis, que abastecia tanto um lado do mundo antigo, que era mais voltado para a Grécia, para a Itália, e para onde depois acabou se originando o Império Romano, e estava completamente conectado ao outro lado da Europa, com a Turquia, onde hoje está a Albânia. Ela basicamente estava no meio do caminho entre rotas comerciais importantíssimas do mundo antigo. Mas a sua geografia também era muito, mas muito, muito importante. Por isso que Filipe foi tão cauteloso e tão estratégico em conquistar essa cidade. A cidade de Filipos
era uma cidade que ficava de frente para uma planície muito fértil chamada Datos. Ela tinha uma colina atrás, então a cidade ficava basicamente no pé de um morro, e a sua cidadela, onde ficavam seus soldados e seus governantes, ficavam no topo desse morro. E ela depois dessa colina de Datos, havia uma grande montanha chamada Monte Pangeu, que era basicamente o grande lugar onde se encontrava ouro em todo o território indo-europeu. Pois bem, Filipos não permaneceu como uma cidade macedônica por muito tempo, gente. Porque a história do mundo é essa. É tirano após tirano, nação após nação, império após império, homem atrás de homem. Então, em mais ou menos 50 a.C., chegam então os romanos, com a sua bela paz romana, que é espada e sangue, e tomam Filipos para si. E Filipos se torna então uma cidade de patrimônio romano. Mas a cidade de Filipos ainda não era uma cidade romana. Acontece que o campo de Datos, por ser uma planície tão maravilhosa, os romanos decidiram o quê? Fazer de lá um campo de batalha, inclusive em guerras civis. Então, quando os generais que assassinaram Júlio César, alguns anos depois da conquista romana da cidade, são então confrontados por César Augustus, os exércitos deles são completamente dizimados, ou quase completamente dizimados, ao ladinho de Filipos. E aí, o que César Augusto pensa? Bem, eu tenho essa cidade aqui, que é muito estratégica, e eu tenho esses generais de guerra dos exércitos traidores que eu não posso matar, porque seria uma desonra. Então lá vira o quê? Uma casa de retiro para oficiais aposentados, gente. É isso. Construíram um bairro chamado Filipos Internacional, Delta Filipos, era maravilhoso assim. Tinha muitos condomínios para veteranos. E o que acontece quando tem guerra, gente? Guerra gera, claro, veteranos de alta patente que precisam ser empregados. A guerra também gera órfãos, afinal de contas, os homens morrem, ficam as mulheres e as crianças, e viúvas, portanto. E também todo soldado que não era abatido, que era um pouco doente, que precisou ser amputado, que era muito fraco, que era muito franzino, que foi muito covarde, esses homens também ficaram por Filipos. Então Filipos foi uma cidade completamente tomada por uma população escrava. Porque todas essas viúvas, todos esses filhos e filhas de soldados, e os soldados incapazes se tornaram, portanto, escravos. Quando Paulo chega nessa cidade, ali por volta de 39 depois de Cristo, a cidade já tinha sido içada a um status de colônia romana. Então ela já não era mais a cidadezinha pacata, que servia de ponto comercial, ela era uma cidade muito pujante, tinha mais ou menos 15 mil pessoas, e a gente está falando então de uma Filipos que era uma cidade cosmopolita. Por quê, gente? Porque os cidadãos de lá eram gregos, provavelmente poliglotas, eram pessoas que tinham contato com pessoas de todo o mundo, e agora tinham domínio do direito, da filosofia e de tudo que vinha de Roma. Ela não era necessariamente uma grande metrópole, mas era uma cidade pequena, muito rica, com muita gente para os parâmetros da época, e de alta cultura. Então, o que leva Paulo àquela cidade é basicamente porque o Espírito Santo, se você ler Atos 16, você vai ver que o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia, depois impede Paulo de subir à Europa, então ele pede então para que Paulo desça a Macedônia, dá uma visão para Paulo, Paulo vai a Filipos, e o que a gente sabe da plantação daquela igreja é basicamente que nesta cidade, de origem grega, mas de controle romano, com muitos escravos, é que Paulo, Silas e Lucas basicamente evangelizam 3 pessoas ou 3 grupos. As primeiras são mulheres que já tinham ouvido do evangelho de alguma forma, estavam orando perto de um rio, e uma especialmente Lídia, ouve a pregação do evangelho, e ela e toda a sua casa são batizados. E Paulo então fica hospedado na casa dessa família. Então, é narrado para a gente o evento de uma jovem, que estando possessa por um espírito demoníaco, ela adivinhava muitas coisas. Acontece que por imposição de mãos, essa jovem é liberta desse demônio, e isso gera um rebuliço econômico na cidade, porque essa jovem gerava muito lucro para os seus senhores, ela era uma escrava, e ela era lançada nas ruas para adivinhar a sorte das pessoas, e as pessoas pagavam bom dinheiro por isso. Acontece que, por conta disso, os senhores dessa mulher levam Paulo, Silas e Lucas, mas
especialmente, na verdade, Paulo e Silas, para os magistrados da cidade. Eles são então presos. E na cadeia, Paulo e Silas estão cantando hinos ao Senhor de gratidão, fazendo suas orações, e no meio da noite há um grande terremoto, todas as luzes se apagam, as celas são quebradas, as correntes são quebradas, e o carcereiro que cuidava daquelas celas teme pela sua vida. Ele seria morto com certeza, mas quando ele vai à cela de Paulo e Silas, ele encontra aqueles homens ainda presentes. Eles falam: não, por favor, não tire a sua própria vida. Eles então pregam o evangelho para esse homem, aquele homem nasce de novo, se torna um discípulo de Jesus. Eles pregam para a casa toda daquele homem, e eles então são batizados, e diz depois o texto que Paulo e Silas são libertos pelos magistrados, porque eles descobrem então que Paulo era cidadão romano, e se borram de medo, porque fizeram mal, esbofetearam e condenaram injustamente um homem que era cidadão romano. E pouco se diz a respeito da igreja depois disso. Paulo e Silas vão embora, Lucas também, e esse grupo aparentemente formou uma comunidade. Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Filipenses então, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu espero que essa quase aula de história tenha sido útil para você, para situar. Eu estou tentando fazer o trabalho aqui para que os próximos pregadores não tenham que fazer isso, tá bom? Bem, meus queridos, Filipenses 1 e 2, esse é o nosso texto dessa manhã, vamos ler então. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bem, gente, novamente me deram a tarefa de pregar em 2 versículos. E da última vez em Tito, vocês sabem o que aconteceu, né? Porque existe muito na Bíblia a ser revelado em só 2 versículos. O título do sermão de hoje é A Alegria que Começa na Graça. A alegria que começa na graça. Se esta é a epístola da alegria, então esses 2 versículos que contêm a saudação inicial do apóstolo Paulo ao povo em Filipos vão introduzir para a gente da onde vai fluir todas as mensagens em Filipenses, apontando para como obtermos essa alegria inabalável. Diferentemente do que tudo que eu mencionei nessa introdução, o que Paulo vai defender, e a ideia central desse sermão é que a alegria inabalável brota da nossa nova identidade, a nossa posição em Cristo, garantidas exclusivamente pela graça de Deus. De que a alegria inabalável brota da nossa nova identidade, quem Deus diz que agora somos, e a nossa posição em Cristo, onde fomos colocados ao sermos salvos pelo Senhor Deus. E de que essas 2 coisas não dependem do nosso mérito, da nossa força, ou de qualquer circunstância, mas estão garantidas exclusivamente pela graça de Deus. Nós vamos passar por 3 pontos nesses 2 versículos. O primeiro, no verso 1, é que essa alegria brota de um coração que entende que tem um novo Senhor. No segundo ponto, ainda no versículo 1, nós vamos ver que essa alegria brota de um coração que entende que recebeu um novo status. E terceiro, de que essa alegria brota de então um coração que recebeu uma nova fonte para aquilo que realmente precisa. Você está comigo? Então vamos seguir. Primeiro ponto, um novo Senhor. Bem, atente seus olhos comigo para o início do texto. Paulo e Timóteo. Se você não conhece o apóstolo Paulo, não está familiarizado, estamos falando aqui de um homem que era judeu, foi criado por excelência como um judeu, era um doutor da lei, mas que também era cidadão romano e, portanto, também era um grande doutor da filosofia e da lei romana. Paulo foi um grande perseguidor da igreja de Cristo, até ser ele mesmo encontrado por Cristo numa estrada, numa cena chocante, em que uma voz do céu pergunta para ele por que ele persegue a sua igreja, porque ele o persegue. Paulo então é cego, seus olhos ficam fechados, ele não consegue mais perceber nada, e o Senhor providencia que um homem pregue para ele, ensine a ele quem é o Jesus a quem ele perseguia e que agora estava chamando ele para que fosse seu. Paulo foi um
o maior missionário, plantador de igrejas, teólogo que a igreja já viu. É o maior autor do Novo Testamento. A gente está falando de um homem que escreveu 13 livros dos que a gente tem no Novo Testamento. Estamos falando do plantador da maioria das igrejas que a gente tem listadas no livro de Apocalipse, nas 7 cartas de Jesus às suas igrejas. Estamos falando do maior influenciador de discipulado e de teologia. A grande base para todos os teólogos de toda a história, na maior parte dos seus estudos, foi Paulo. Mas Paulo menciona um rapazinho. Todo Batman tem seu Robin, né? Você sabe disso, né? Então Paulo menciona Timóteo. Mas, pelo que ele mesmo fala em sua carta a Timóteo, nós não deveríamos desprezar a mocidade desse rapaz. Timóteo é um garoto grego, ou um rapaz, um jovem grego, mas de mãe e avó judias. O seu pai era um homem grego. Então Timóteo bebeu mais ou menos das mesmas referências de Paulo. Ele foi criado como um grego, mas também ensinado como um judeu. E tanto a sua mãe quanto a sua avó, além de serem judias, também eram discípulos de Jesus. Então Timóteo tem essas 3 combinações maravilhosas. Ele bebeu das 2 grandes fontes de pensamento da sua época, e ele ainda foi redimido por Jesus. A maneira como Paulo resolve se apresentar e apresentar Timóteo, diz muito. Porque se você pegar todas as outras epístolas, todas as cartas, Paulo está resolvendo algum probleminha da igreja. Ou porque a igreja está negando os ensinos de Paulo, então Paulo tem que vestir a sua melhor camisa, botar a sua melhor gravata, o seu blazer, botar o broche e dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas nessa epístola, Paulo resolve apresentar ele e Timóteo de uma forma que é muito surpreendente. Ele apresenta eles dois como servos de Jesus Cristo, ou servos de Cristo Jesus. As nossas traduções não fazem tanta justiça para o termo original, que é doulos, ou douli, na verdade, a declinação dessa palavra do grego. Essa palavra não quer dizer servo, ela quer dizer escravo. Você lembra, eu falei, a composição da cidade de Filipos, muitos escravos, né? Órfãos, veteranos de guerra, excluídos de guerra, prisioneiros de guerra, pessoas endividadas. A escravidão romana não tem nada, quase nada a ver com o grande crime contra a humanidade que foi o tráfico e a escravização de africanos entre o século XV e o século XIX. Não é um paralelo fiel a gente possa fazer nisso. O que era um escravo romano? Bem, 1/3 da população romana era composta por esses escravos. Um escravo era alguém que poderia ser voluntariamente tornado escravo. Os endividados, para perdoar as suas dívidas, eles se ofereciam a uma família ou alguém para se tornarem dependentes daquela família, morarem nas suas casas, servirem as suas ordens para que a sua dívida fosse perdoada. Se coloque na situação de alguém no mundo antigo, com 10, 11, 12 anos, você é um menino, você é uma menina, e você não tem pais, você não tem casa, você não tem emprego, e você é estrangeiro. Quais são as possibilidades para você, minha gente? É melhor você ficar esperando alguém te sequestrar, alguém te abusar, alguém te roubar, alguém te violentar, ou você estar numa casa, debaixo do cuidado de uma família, de um Senhor que vai te proteger, vai te dar comida, vai te dar cama, vai te dar um trabalho, vai te dar propósito. Então esse era o caminho que muitos órfãos, órfãs e pessoas que tinham algum tipo de problema social, econômico, acabavam assumindo. Mas veja, a posição de escravo, apesar de ser voluntária, era uma posição mal vista. Porque ela queria dizer que você não tinha mais capacidade em você mesmo. O trabalho de um escravo não era considerado um trabalho excelente, o trabalho de um escravo era considerado um trabalho inútil. Esse era consenso. Era o trabalho que alguém não queria fazer, e por isso tinha que fazer um escravo fazer aquilo. Até mesmo os escravos de alta patente, existiam escravos médicos, existiam escravos filósofos, ainda assim, eles ocupavam na mente popular um lugar de muito desprezo, você entende? Porque todo mundo sabia que se você era um escravo, você era um desprezado.
de que se você era um escravo, você era alguém que não conseguiu lidar com a sua vida do jeito que deveria, ou você é alguém, infelizmente, maldito, que foi ferido por algum evento da história. Então eu quero que você se coloque no lugar de alguém de Filipos. Paulo, o grande apóstolo do Senhor Jesus, está se apresentando como um escravo. E que alegria nisso, gente. Que alegria existe no escravo. Alguém que não tem a sua própria casa, alguém que não tenha o cumprimento das suas próprias vontades, alguém que abdicou da sua liberdade. Por que Paulo está começando a epístola da alegria se apresentando ele mesmo como um escravo? Isso não faz sentido. E se você pensa com a nossa cabeça de hoje em dia, pós-moderna, isso não faz o menor sentido. Não, gente, eu quero começar a falar de alegria com vocês, mas eu quero dizer para vocês que a alegria começa quando você não tem mais liberdade. Eu quero dizer para vocês que a alegria começa quando você não tem mais a sua própria vontade decidindo tudo. Eu quero dizer para você que a sua alegria começa quando você não é mais o Senhor da sua vida. Acontece que se nós olhamos para todo o corpo de trabalho paulino, nós temos dois usos muito frequentes da palavra doulos para descrever a nossa condição. Eu quero que você entenda bem. Porque talvez a confusão que exista na nossa cabeça, mas certamente dos Filipos é: bem, Paulo veio livremente para cá, Paulo saiu livremente, a gente sabe que ele não é posse de ninguém, e que ele não trabalha na casa de ninguém, ele é livre para percorrer. Então Paulo está sendo zureta, assim, ele está mentindo. Paulo, na verdade, parte do pressuposto, e para ele é muito claro, que todos nós somos escravos de alguém ou alguma coisa. Todos nós cerceamos a nossa liberdade, abrimos mão das nossas vontades e confiamos na segurança que alguém pode nos oferecer ou alguma coisa pode nos oferecer. Todos nós somos escravos da segurança do nosso salário, da segurança da nossa família. Todos nós somos escravos da vaidade da nossa esposa ou do nosso marido. Todos nós somos escravos da opinião dos nossos amigos. Todos nós somos escravos da imagem que construímos de nós mesmos. Talvez nenhuma dessas carapuças tenha servido para você, mas nos textos de Paulo, especialmente em Efésios 2, dos versículos 2 a 6, Paulo descreve que outrora, antes de conhecermos a Cristo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo as paixões e inclinações da nossa carne, fazendo o quê? A sua vontade. Portanto, para Paulo, todo ser humano, naturalmente, é escravo de três coisas, e isso se demonstra pela escravidão de outras coisas, mas primeiro, desse mundo. Naturalmente, nós somos escravizados por mentalidades que são antagônicas ao que Deus pensa. E essa é uma mensagem muito central no livro de Filipenses. São por 7 vezes que Paulo diz no que nós devemos pensar. Somos escravos do mundo na maneira como o mundo expressa a sua vida, como ele se comunica. Somos escravos do mundo nas suas ideologias. Naturalmente somos puxados a sermos mais liberais, a sermos mais conservadores, a colocarmos pátria e família acima de algo, ou liberdade e amor acima de algo, liderando as nossas vidas, nos escravizando. Somos escravos do diabo, e eu sei que isso é muito difícil de ouvir. Mas é a definição de Paulo. Todos vivemos numa coleira de Satanás, não necessariamente demoninhados, mas cooperando com seus planos de rebeldia contra Deus, a não ser que alguma coisa aconteça com a gente. E terceiro, somos escravos da nossa própria carne, e Paulo está dizendo que todo homem e toda mulher, infelizmente, não carrega em si a capacidade de segurar as suas vontades, a não ser que alguma coisa aconteça.
nós vemos isso, claro, nos viciados, nos adictos. As clínicas de recuperação lotadas, os inúmeros casos de homens e mulheres presos à pornografia, a cigarro, a entretenimento, a futebol. Semana após semana tentando se desvencilhar. É o adesivo de nicotina, é o tapa na mão, é a leitura de poesia, é o exercício físico. Mas esses extremos denunciam para nós que, de fato, tanto o nosso corpo, quanto o nosso coração, quanto a nossa mente, quem somos, nós somos escravos de quem somos. E muitas vezes no pior sentido. Não conseguimos nos libertar das nossas próprias vontades. E Paulo tece que isso se expressa em Gálatas, em levar em consideração o agradar as pessoas e ser agradável às pessoas do que qualquer outra coisa. Ora, é a argumentação dele em Gálatas 2. Me preocupo eu então em agradar alguém? Porque se eu viso agradar as pessoas, então eu já não sou mais servo de quem eu fui chamado a ser servo. A expressão do domínio do mundo, do diabo e da sua própria vontade é estar profundamente acorrentado ao que as pessoas pensam de você. E gente, a teologia bíblica, ela não vem aqui só para dar na sua cabeça. Na verdade, as palavras de Paulo aos Efésios, aos Gálatas, mas especialmente aqui aos Filipenses, são na verdade de compaixão e misericórdia. Paulo está presumindo aqui que, infelizmente, todos nós éramos escravos dessas coisas. Mas a alegria é que Paulo escreveu muito mais coisa. 1 Coríntios 7, ele diz: pois se o Senhor te libertou como escravo, você é livre. E se o Senhor te libertou como um homem livre, você é escravo de Cristo. Você foi comprado por um alto preço. Paulo, ao se referir a si mesmo como doulos de Cristo Jesus, como servo, escravo de Cristo Jesus, Paulo está anunciando o Evangelho de uma forma bem breve. É verdade, nós éramos escravos de tudo isso. Mas assim como um escravo romano, existe um preço para a liberdade e compra de um escravo. E o preço que foi pagado pela nossa vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não foi qualquer precinho. Jesus não comprou a nossa vida com boas ações, Jesus não comprou a nossa vida com performance, Jesus não comprou a nossa vida com palavras inspiradoras, Jesus comprou a nossa vida com a sua própria e santa vida, Ele que é a própria vida. Então você é escravo, sim, escravo, mas escravo de um santo Senhor Jesus Cristo que sangrou por você. É daqui que a alegria nasce. Você se sente abandonado, meu amigo, minha amiga? Você sente que você não tem amigos? Você sente que a sua família não te dá bola? Você sente que ninguém te entende de verdade? Você sente que ninguém te estima e te ama? Se você, como Paulo, como Timóteo, é um discípulo de Jesus, e entende e crê naquilo que Ele te fez, então existe alegria para dar e sobrar. Aquele que nada tinha a ver em nós de bom, nos quis e deu a si mesmo para nos comprar. Deus te quis na casa dele, meu amigo, minha amiga. Deus te quis chamar de filho, meu irmão. Deus te quis te dar a herança de Cristo. Deus te quis comprar desses senhores malditos, da má vontade do diabo, e te oferecer ser um servo obediente à boa, perfeita e agradável vontade do bom Senhor. Nos tempos difíceis, se lembre, você foi comprado por um alto preço, e você não é mais escravo das suas vontades desse mundo ou do diabo. Se alegre, comemore, grite aleluia, porque esse é o santo evangelho que nos consola e nos anima. Saiba que, se somos doulos de Cristo, é uma via de mão dupla.
Um escravo não tem vontade própria. Um escravo não tem obras próprias a fazer, ele obedece ao seu Senhor, claro. Então, se você crê no Evangelho, você crê que Cristo te alforriou, você não é mais escravo dessas coisas, você é um livre escravo da graça. Então, meu querido, minha querida, talvez você, nos tempos de crise, quando as coisas estão difíceis, você se pergunta o que você deveria fazer. Busque ouvir a voz do seu Senhor. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Persevere. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue seus fardos a Cristo. Mas viva as boas obras, como o autor de Hebreus nos exortou. Conheça a palavra de Deus. Estime os mandamentos e a obediência ao Senhor. Porque Paulo está dizendo aqui muito claramente: ou você é um escravo obediente a Cristo, ou você é um escravo obediente da sua própria perversão e desse mundo. Qual dos dois você escolhe viver? Sob qual Senhor você escolhe viver? Mas existe uma santa promessa. Se os senhores romanos ofereciam uma casa segura, vinho, azeite, pão, uma cama tranquila, o que o Senhor de todo o universo não pode nos oferecer de segurança, paz e conforto? Você é um escravo, um servo, de quem inegavelmente pode te oferecer mais proteção do que qualquer general jamais poderia oferecer. Você, em Cristo Jesus, terá mais satisfação do que qualquer banquete que possa ser te oferecido. Você vai ter mais descanso em Cristo Jesus do que o melhor colchão com todas as molas ensacadas poderiam te oferecer. Você é um servo de Cristo. Então, eu gostaria que você considerasse algumas aplicações. Primeiro, se você está nesse auditório aqui, e você nunca tinha parado para pensar que você é um servo de alguém, que você está obedecendo alguma coisa ou alguém, e você está confiando a sua segurança, a sua satisfação, o seu descanso a alguém, então eu queria que você considerasse agora. Se Deus abriu esse clarão na sua mente, considere agora. Será que não vale a pena servir ao bom Senhor Jesus, que é o princípio de toda alegria e segurança na nossa vida? Será que você não precisa reavaliar se tem valido a pena servir a quem você serve? Mas segundo, para quem aqui é discípulo de Jesus, eu quero começar pelo ponto, pelas primeiras palavras. Paulo entendeu que ser servo de Cristo não era uma caminhada sozinha, e que a alegria cristã não deve ser vivida sozinha. Paulo pegou um menino para discipular, amadurecer e fazer crescer em Cristo Jesus, e Timóteo aceitou esse desafio de caminhar com alguém maduro, para ter um bom exemplo de quem é um servo fiel de Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, talvez você seja alguém alegre em Jesus, você possa bater no peito e dizer assim: pastor, eu sou um escravo de Cristo, eu vivo em obediência a Jesus. Mas você caminha com alguém? Alguém tem crescido na fé em Cristo Jesus porque está perto de você, intimamente, próximo? Quem sabe você que já tem mais anos de caminhada, não deveria estar com um olhar um pouco mais atento aos Timóteos e às Timóteas dessa igreja? Talvez você jovem esteja queimando, ouvindo José Júnior e tudo mais, uma fé pungente. Você diz que você é um escravo de Cristo. Colhe o meu olhar ao seu, amarre minhas mãos às tuas. Tá, mas você está caminhando com alguém? Quem é o Paulo ou a Paula que Deus está colocando na sua vida? Quem sabe você não deva buscar alguém aqui nessa igreja para caminhar com você. Terceiro, eu sei que na maior parte das vezes o que rouba a nossa alegria é a ansiedade.
Esse é o relato da maior parte das pessoas que eu entrevistava na época que eu era designer de experiência do usuário. As pessoas perdiam a alegria, a satisfação por ansiedade ou por frustração. Não é à toa que em Mateus 5 é dito que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. O nosso Senhor dá de comer aos pássaros que não têm celeiros, e Ele veste os lírios do campo com as melhores roupas. Que mais Ele não oferecerá a nós? Não se preocupe com o que você tem a comer, se você tem o que vestir e onde você vai dormir, porque Ele tudo fará. Descanse no nosso Senhor. Bem, Paulo nos diz que nós temos um novo Senhor, mas ele diz também que nós temos um novo status. Então volta os seus olhos comigo para a segunda parte desse versículo 1. A quem Paulo está se endereçando? Ele está deixando bem claro: eu sou o autor, eu estou aqui com Timóteo, nós somos servos de Jesus Cristo, e eu estou me dirigindo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bem, essa palavra santos, ultimamente eu tenho tido algumas conversas com as pessoas que têm sido batizadas aqui na igreja, e que infelizmente a igreja romana cultivou na nossa mentalidade às vezes que santo é só alguém que já morreu e foi muito bom e foi reconhecidamente beatificado. Mas será que Paulo aqui está falando então só dos mártires que já tinham passado? Será que Paulo aqui está falando só dos apóstolos que já tinham morrido, aqueles alguns? Será que Paulo está falando então daqueles que tinham uma vida perfeita, aqueles que eram portanto santos no mundo, quase impecáveis, sem nenhuma mancha de pecado? Eu fico muito feliz em te dizer que não. A palavra no original aqui é hagios. Hagios no grego tem o mesmo significado que separado ou tomado. Então talvez você se pergunte: tomado para quê? Bem, é a mesma palavra que no hebraico era usada para se referir ao povo de Israel. E o povo de Israel era intencionalmente essa ilustração que Deus estava trazendo: olha, eu vou pegar um homem, formar dele uma família, dessa família eu vou formar um povo, e esse povo vai ser meu. Eu o separo dessa terra, e a partir deles eu vou começar uma nova criação. Então, os santos aqui são na verdade todos aqueles a quem Deus separou para si e chama de seus. Então, se você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, se você crê que o Salvador no madeiro pagou pelos seus pecados, e você agora assume a sua cruz, e tem seguido a Cristo como seu Senhor e Salvador, então, meu irmão, minha irmã, é claro que você tem pecado. E quem falar que não tem, está mentindo. É claro que você tem pecado. Mas você foi separado por Deus, e você agora está numa nova posição. Nós éramos antes rebeldes, filhos da desobediência, Paulo fala em Efésios 2. Nós éramos rebeldes, mas agora nós somos santos. Isso não é só uma questão de distinção e separação, mas é também a maneira como Deus nos vê. Se Deus antes olhava para nós como rebeldes, escravos do pecado, sujos, impuros por causa das nossas falhas, aqueles que eram merecedores da sua ira, por causa do preço que foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus, Ele sendo nosso substituto, agora Deus então nos vê como Cristo Jesus. Diante dos olhos de Deus, em Cristo Jesus, nós somos santos. Deus vê em nós a perfeita justiça de Cristo. Nisso, a alegria para todos nós. A sua vida não carrega mais o peso de te justificar e de te fazer aceito diante de Deus. Porque Cristo já fez tudo para que aos olhos de Deus você fosse santo. Você não precisa conquistar o favor de Deus. Você não precisa ser merecedor do favor de Deus. Você não precisa ostentar uma moral, um feed do Instagram, os stories, uma vida diante da sua família que te faça ser alguém aprovado, porque aquilo que precisava ser feito já foi feito por Cristo Jesus e por isso Deus já te aceitou. Não se deixe levar pela melancolia
das acusações de Satanás e das pessoas da nossa vida que nos dizem que porque pecamos, que porque erramos, que porque somos insuficientes, nós não somos aceitos e não prestamos. Deus tem uma opinião extremamente contrária com isso. Ele sabe que pecamos, Ele sabe que temos falhas, Ele sabe que nós somos insuficientes, mas se alegre, meu irmão, minha irmã, mesmo assim, Ele nos comprou para si e nos fez santos diante dEle. Ele continua, e Ele diz claramente, em Cristo Jesus. E aqui essa é uma doutrina, eu vou só dar uma pincelada, o pastor Rafael tem defendido que a gente deve apresentar as doutrinas paulatinamente, mas existe uma doutrina muito cara dentro da história cristã, que é a nossa união com Cristo. Alguns vão dizer união mística com Cristo, alguns vão dizer união com Cristo ressurreto, mas se você lembra muito bem do nosso último sermão na série de João, o Jesus autêntico, Jesus apresenta uma ilustração que deixa as coisas um pouco mais claras. Ele diz que Ele é a videira, e nós somos então os seus ramos. E essa ilustração é para dizer que um ramo não tem vitalidade nele mesmo. De que se você cortar o galho de uma árvore, você não pode esperar que uma semana depois vai ter uma maçã ali. Porque fora do seu caule, fora do seu tronco, fora de onde flui a seiva, as substâncias, o sustento, a vida, os ramos estão mortos. Então o que Paulo está dizendo para nós, é que o nosso novo status só existe porque estamos conectados, não só pela nossa confissão, não só pela nossa mentalidade, não só pelo nosso entendimento do Evangelho, mas no estado espiritual, estamos ligados a Cristo. Cantamos isso, na morte e na ressurreição, unidos estamos no Senhor, Jesus Cristo. A alegria inabalável brota de alguém que entendeu que em Cristo Jesus tem mais do que só a identificação com o mestre antigo, que se identifica com os ensinamentos de amor de alguém que foi muito sábio, de que se identifica com uma visão de mundo e uma ideia muito clara que é o cristianismo, que conservou e preservou os bons valores. Não. Um coração inabalavelmente alegre brota de alguém que entende e percebe e vive conectado espiritualmente à vida de Cristo. Um coração que ora está ligado diretamente ao Deus Filho, que é nosso perfeito mediador. Um coração que busca a Escritura, um coração que está conectado espiritualmente ao Deus Filho, que é a perfeita palavra de Deus. Portanto, meu amigo e minha amiga, e meu irmão, minha irmã, a nossa santidade está completamente conectada à nossa dependência, estado, permanência e conexão com Cristo Jesus. Então, é uma questão bem binária. Ou você está em Cristo, ou você não está. Não tem como esperar alegria inabalável se você não está em Cristo. Mas se você está em Cristo Jesus, se a sua vida espiritual depende de Cristo, do Santo Evangelho, você clama ao Deus Filho, então, meu irmão, minha irmã, há espaço para que você possa esperar ter esse coração inabalavelmente alegre. Paulo ainda lista 2 ofícios e diz exatamente a cidade desses santos, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bem, gente, a gente pode enxergar essa menção aos bispos e diáconos por 2 formas: pastores e presbíteros dessa igreja. É verdade que a gente tem que assumir um fardo pesado, é verdade que a gente desprende bastante tempo, de saúde, e que talvez pareça que a gente não vai ter uma chance tão grande com a alegria inabalável quanto os membros dessa igreja têm. Eu sei, às vezes eu caio nessa também. Mas o que Paulo está dizendo é que essa alegria também está disponível para nós, e a gente não deve esquecer disso. O mesmo Cristo que a gente oferece aos membros dessa igreja, é o Cristo que é oferecido a nós, para que dele a gente tenha vida e alegria em abundância. Mas para você que é membro, essa menção está aqui
disposta, porque Paulo está dizendo o seguinte: a todos os santos, eu quero dizer para vocês, vocês são servos de Cristo, mas Cristo deu para vocês líderes servos, líderes escravos. Então, de fato, a alegria inabalável passa por duas coisas: o cuidado pelo seu aprendizado e pelo cuidado do seu coração, que é o papel dos pastores. Ensinar a sã doutrina, comunicar a verdade de Deus para vocês, ajudar vocês a articularem essas verdades, mas também cuidar do coração de vocês, para que a palavra não apenas seja algo que está na cabeça, mas também no peito e que flua para as mãos. Portanto, não despreze o ensino desse púlpito, não despreze os gabinetes e os aconselhamentos, e não se julgue imperfeito demais para não pedir um tempo com um pastor ou um presbítero, porque nós fomos dados por Deus a vocês para que vocês possam fazer bom usufruto dos nossos dons, talentos, da nossa vida em Cristo Jesus. Mas não nos idolatrem, lembrem, presbíteros, bispos, em Cristo Jesus. Sem Cristo, eu, pastor Rafael, pastor Eliezer, Gesiel, Ricardo, Denis, Rodrigo, todos nós somos insuficientes para te ajudar. Mas existem também os diáconos. Eu acredito que nessa comunidade a gente ainda tem longos passos para valorizar os diáconos. A gente sabe da existência deles quando a gente precisa. Mas, gente, os homens e mulheres que Deus aprovou, que têm caráter e que estão se dispondo a cuidar da sua casa, do seu corpo e te ajudar a viver para a glória de Deus, eles também são um presente. Então, estime eles. Você sabe quem são os diáconos e diaconisas dessa igreja? Estime eles. Pergunta para a gente, pergunta para eles, pergunta como é que eles estão. Gente que está aqui ralando, gente que está fazendo visita em hospital, gente que está levantando fundos para ajudar numa cirurgia, gente que está procurando fazer um plano de contornar problemas financeiros de uma família, gente que está pesquisando soluções de saúde, gente que faz visitas em casa, gente que está intercedendo toda semana. São basicamente os diáconos dessa igreja que organizaram tudo que aconteceu lá embaixo, são aqueles que estão preocupados com a sua vida, no sentido que os pastores não conseguem se preocupar, mas esses homens e mulheres têm sangrado por vocês. Gente, olha que bênção, e está disponível para vocês. Então, portanto, não negue o cuidado de Deus. Ninguém é bom demais ou ruim demais para receber o que Cristo tem a oferecer por meio dos presbíteros e diáconos. E talvez, por você negar essas coisas, seja porque a sua alegria anda bem abalada. E por fim, Paulo diz que eles estão em Filipos. Ele poderia falar todos os santos em Florianópolis. Paulo vai tratar de cidadania celestial na carta toda. Ele vai falar que nós não somos cidadãos dessa pátria, e que a nossa nação não está em Roma, nem em Brasília, a nossa nação, a nossa pátria está na Jerusalém celestial. E Deus abençoe o pregador que vai pregar nesse texto. Mas o que Paulo está dizendo é que você se tornar um santo, você ser separado por Deus, você ter esse status diante de Deus, você ter essa consciência, esse coração tranquilo diante de Deus, não faz com que você se torne um ET. Você não deve ser um alienígena. Parte da alegria que Deus está te propondo em Cristo Jesus é estar numa cidade. Onde é que você mora? Floripa? São José? Palhoça? Biguaçu? Garopaba? Você tem desfrutado da graça que Deus tem a oferecer em Cristo Jesus na sua cidade? Nossa região tem muita beleza natural. Qual foi a última vez que você foi à praia? Nessa daí eu caio, viu? Faz tempo. Qual foi a última vez que você ouviu boa música da nossa região? Qual foi a última vez que você olhou pela perspectiva da graça e viu o que Deus está te oferecendo nessa cidade? As nossas cidades, a nossa região, são reconhecidamente cidades montadas em cima de vaidade. Floripa tem palácios inteiros ao longo de todas as praias, nos morros, de gente que é servo de si mesmo. Muda-se plano diretor, desmata-se um terreno, polui-se uma praia.
gentrifica-se um bairro, isola-se uma comunidade. São José, Palhoça e Biguaçu vão pelo mesmo caminho. Mas Deus quis, meu irmão e minha irmã, que tivesse santos dele nessas cidades. Gente que não é servo da sua própria vontade, da ganância, desse mundo, da mentalidade consumista. Gente que é escravo de Jesus Cristo. E que vive em liberdade para a glória de Deus e bem da cidade. Então, portanto, o seu novo status te dá a liberdade de ser um servo de Deus na sua cidade. Não esqueça disso. Bem, a primeira aplicação para você é que se você goza desse status diante de Deus, se você é um santo, então, meu amigo, minha amiga, não é só uma questão de consciência, você poder pegar à vontade e tal, não. O primeiro benefício disso é que você tem contato, acesso direto a Deus. Nós lemos isso hoje na carta aos Hebreus. Se Deus te fez digno de chamá-lo de Pai, se Deus te fez digno de entrar na sala do trono, se Deus te fez digno em Cristo Jesus de ter a sua voz ouvida, então o que você está esperando para orar? Em tempos de sofrimento, parece que ninguém ouve a gente. Em tempos de sofrimento, parece que todo mundo enxerga a perspectiva errada. Em tempos de sofrimento, parece que ninguém pode nos atender. Mas eu quero que você lembre, saiba e se regozije nisso. Deus nos ouve em Cristo Jesus. Deus nos conhece de todos os sentidos em Cristo Jesus. E Deus prometeu nos atender todas as necessidades em Cristo Jesus. Você está esperando o que para orar? Pode não ter dado nada certo no seu dia, mas eu tenho certeza que uma coisa para alegrar seu coração vai vir. Você tem acesso ao Rei do Universo. Bem, eu já falei outras aplicações aqui, eu não quero me delongar mais nesse sermão, vou passar finalmente para o terceiro ponto e último. Paulo no versículo 2 vai dizer, apresentar para a gente uma nova fonte. Paulo termina essa saudação com um desejo. Ele fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz são palavras que passam batido pela gente. Principalmente se você é cristão, seja porque você frequentava missa ou culto desde pequeno, assim, graça e paz são palavras completamente descartáveis, normalmente na nossa boca. Quem vem de contexto pentecostal mesmo, eu passei alguns anos nesse, assim, graça e paz, irmão, é basicamente um oi, tudo bem, né? Você não espera mais, você mal sabe o que você está falando, na verdade, né, muitas vezes. Mas é fácil também a gente ser hiperteológico e a gente ir para um caminho que não é exatamente o que Paulo está dizendo. Gente, Paulo acabou de chamar esses filipenses de santos, ou seja, eles já eram salvos. Então essa graça aqui, não é que Paulo deseja que eles sejam salvos, eles já são salvos. E portanto, sendo salvos, reconciliados com Deus em Cristo Jesus, eles têm paz. Deus não tem mais ira, Deus não tem mais inimizade, Deus não tem uma má disposição, Deus tem toda boa disposição, eles gozam de status de paz com Deus. É isso que a gente desfruta. Então o que Paulo está pedindo para chover no molhado? Assim? Que vocês recebam o que vocês já têm e que Deus deu o que Ele já deu. Parece muito desnecessário, né? E o que isso tem a ver com alegria? Bem, a graça que é mencionada aqui é o coração do Evangelho de fato, mas não é a graça da salvação. É a graça que sustenta. É a graça que só quem passou por momentos de muita turbulência e percebe, eu não sei de onde é que veio a força para orar. Eu não sei de onde é que veio a força para resistir ao pecado. Eu não sei de onde veio a força para continuar prosseguindo. Eu não sei de onde é que veio o ânimo para não cair pelo caminho e desistir da minha vida. É a graça do Espírito Santo, aquela que sustenta todo o coração em bom ânimo. É essa graça que Paulo está desejando. É a graça que salva, mas a graça que preserva e sustenta. E a paz que Paulo está falando não é a paz do nosso status diante de Deus, mas é a paz que ele mesmo vai dizer na carta aos Filipenses, a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que a gente consegue observar no próprio Cristo, que num barco, no meio da tempestade, estava o quê? Dormindo. É a paz
do próprio Paulo ao ser acusado pelos judeus de que ele era um blasfemo, que ele era um traidor diante de Deus, que ele quebrava a lei, e ele poder aguentar todas aquelas acusações sem levantar qualquer revanche, qualquer vingança. É a paz que só um crente de verdade consegue sustentar numa UTI. É o sorriso que só alguém que está vendo, sentindo o hálito podre da morte diante dos seus olhos e consegue encarar isso com alívio. É a paz que é a segurança de espírito, a calma no meio das provações e das tempestades, por saber que o nosso Senhor governa sobre todas as coisas e no fim de todo o sofrimento, Ele está lá para nos receber. Então, portanto, Paulo está dizendo qual que é a fonte dessas duas coisas: Deus Pai e Deus Filho. Por um lado, Deus Pai te diz que Ele tem não pensamentos de ira ou de confusão, mas Ele tem pensamentos de paz a respeito de você. E como Paulo diz em 1 Coríntios 3, de que esse Deus não é o Deus de alguma graça, não é o Deus de só a graça salvadora, Ele é o Deus de toda a graça, de maneira que nele estamos, nele nos movemos e nele existimos. E em Cristo Jesus, dele é toda a graça oferecida para a nossa vida. Em Cristo Jesus, dele é toda a paz para vivermos os nossos dias. Isso vai muito, mas muito contra aquilo que se prega na nossa cidade. Porque a paz acaba. Uma hora vem os filhos e a paz acaba. Uma hora vem a crise, a paz acaba. Uma hora vem o desentendimento conjugal, a paz acaba. Uma hora vem a faculdade, a paz acaba. Uma hora vem a artrite, a artrose, a paz acaba. A graça acaba. Ninguém tem sangue de barata. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas essas graças, essas pazes acabam porque são fontes esgotáveis. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e o Santo Espírito Santo, também nosso Deus, são fontes inesgotáveis de paz e de graça. Você precisa de paz e de graça? Existe uma fonte inesgotável que flui do trono da graça de Deus. Você precisa de paz e de graça? A fonte de tudo isso te chama por filho. Você precisa de paz e de graça? Então tenha muita e muita expectativa em Deus, porque esse tipo de coisa não vai acabar. Depois de ver tudo que Paulo fala, eu posso dizer com firmeza que em Cristo Jesus, todos nós não temos motivos para temer. Alegrei-vos, meus irmãos, nós temos um novo Senhor. Fique de pé. Acompanhando esse sermão, eu espero, se você é um discípulo de Jesus, você tenha olhado para a sua história, para o que Deus fez com você, e visto que, diferente do que muitos pregadores dizem, você não precisa de uma cruzada evangelística, de uma conferência, de um retiro, para ter muita clareza dos pensamentos que Deus tem para você, e de o que Deus sente por você, e o que Deus tem a oferecer para você. No calendário do Senhor, todo ano é o ano da graça. No calendário do Senhor, todo ano é o ano da paz. E não existe propósito secundário que alguém tente apontar que seja maior do que o santo propósito pelo qual Ele nos separou. Sermos escravos da sua santa vontade, para a glória do nome dEle, para a satisfação do nosso coração e para o bem dos outros. Meu querido e minha querida, apesar desse som melancólico que sai desse teclado, eu queria te dizer que existe alegria reservada para você em Filipenses. Eu queria que você soubesse
que você não é mais escravo. Lembre, você não é mais escravo de mais ninguém, das opiniões das pessoas, dos seus vícios, das suas vontades, dos seus pecados. Você agora é um escravo do bom Senhor Jesus Cristo. Lembre, você não é mais a ovelha negra da sua família, você não é mais a pessoa mal falada da sua rua, você não é mais a pessoa mal falada da sua antiga igreja, você não é aquilo que o diabo joga na sua cara a partir dos seus próprios pecados e das suas quedas. Se você está em Cristo Jesus, então você é um santo diante de Deus, meu irmão, minha irmã. E a fonte para tudo isso, ela nunca cessará. Porque essa graça e essa paz que vem dessa certeza de que a Cristo pertencemos, a Ele servimos, e como Ele somos vistos pelo próprio Deus, a fonte de tudo isso nunca cessará. Pelo contrário, um dia, nada mais nos impedirá de provar da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Ele estará no meio de nós para sempre, e não duvidaremos disso. Feche seus olhos. Meu Deus, nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos com lágrimas nos olhos, meu Deus, pela santa notícia do Evangelho, Senhor, porque éramos escravos de tantas coisas. Senhor, nós vemos nos nossos punhos ainda as marcas dos grilhões, Senhor, o peso disso nas nossas vidas, Senhor, nas nossas histórias, as marcas do pecado, do domínio do mundo na nossa vida, Senhor, nas nossas palavras, nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Mas Senhor, mais profunda é a marca que o Senhor deixou no nosso coração, como uma espada, Tu nos feriste, Senhor, com amor e com graça, e do nosso coração não flui melancolia, não flui vingança, flui graça e paz, Senhor. Meu Deus, as correntes são tentadoras, Senhor, nesse mundo desesperador muitas vezes, Senhor, nas circunstâncias dessa vida em que nós somos tentados a servir outros senhores, meu Deus, a acreditar que se trabalharmos um pouco mais, se dermos um pouco mais de atenção, se abrirmos mão um pouquinho mais da nossa agenda, se tomarmos mais um pouquinho dessa suplementação, se nós comprarmos um pouquinho mais desse curso, se ao menos nós mudarmos o nosso mindset, a nossa mentalidade, se a gente abrir mão um pouquinho dos nossos princípios, dos nossos valores, se abrirmos mão daquilo que o Senhor nos manda fazer, então nós teremos alegria, Senhor. Meu Deus, eu peço graça para a nossa igreja, para todos nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, não confiar nessas promessas de alegria finita, vazia, abalável, desprezível, Senhor. Mas, Senhor, dá-nos da Tua água que satisfaz, dá-nos desse pão que satisfaz, dá-nos, Senhor, da Tua alegria, para que assim como escravos libertos dos maus senhores, agora sentados na mesa com seu mestre, nós possamos humildemente, com alegria te servir, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Evangelho brilhe no coração de cada um aqui, Senhor. Não nos faz discípulos acorrentados, Senhor, ao legalismo, ou à libertinagem, Senhor, mas ao santo Evangelho, Senhor. Meu Deus, para aqueles que estão aqui cansados, para aqueles de nós aqui, Senhor, que estão experimentando o esfriamento da fé, Senhor, que há meses talvez estejam faltando os cultos, não ouvindo Tua santa palavra, não abrem suas Bíblias, não oram, não ensinam o santo Evangelho em suas casas, ou aqueles, meu Deus, que ainda nunca provaram disso, Senhor. Eu peço, meu Deus, injeta vida e ânimo, Senhor, da Tua parte, a Cristo Jesus nesses ramos, e a esses outros ramos, Senhor, enxerta-os em Ti, eu te peço, Senhor, com a Tua poderosa mão, Senhor. Dá-nos frutificar para a Tua glória, Senhor. E, meu Deus, como pastor dessa comunidade, eu intercedo em nome de Cristo Jesus, eu te peço que graça e paz da parte do Senhor, ó Pai, e de Cristo Jesus, sejam com a Igreja Nova Cidade e os nossos amigos visitantes de hoje, para sempre, meu Deus. No nome de Jesus eu te peço. Amém.